levar o pastor lá. Vou conseguir. Obrigado pelo carinho de sempre, sorriso abençoado, essa recepção, calorosidade que você sempre nos recebe. E eu estava preocupado porque em julho do ano passado eu lancei meu primeiro livro e fiquei de trazer aqui. E aí eu demorei uns 4, 5 meses para voltar aqui. E quando eu voltei já estava sem livro, né? E aí eu consegui, em uma semana, fazer uma nova tiragem para trazer o livro para o senhor, né? Então, para quem também quiser ler o livro que o pastor vai ler, esse aqui é dele, amém? Eu vou estar ali fora, qual, esquerda ou direita ali? Vou estar por ali, né? Vai ter uma luz acesa ali em cima de mim, não vai? No meio? Tá, no centro, vou ficar debaixo da luz, amém, amados? Passa lá, abençoa a minha vida, eu comento sobre a vida de Abacuque. Alguém já perguntou para Deus, até quando? Até quando, Deus? Alguém? Só 4. Alguém já perguntou para... Ninguém nunca perguntou até quando ficarei duro, Deus. Alguém? Tá vendo? Tá vendo? No meio da juventude, até quando ficarei solteiro, né? Mas Abacuque faz perguntas mais profundas do que essa. E é sobre isso que eu medito aqui e levo você a entender a evolução que teve o profeta depois de uma crise existencial. O prefácio é do pastor Camilo Mangueira Figueiredo, Assembleia de Deus Ponto Chique. Ele prefacia esse livro e esse livro vai estar ali. Nas outras igrejas eu costumo vender a 35, mas aqui eu vou vender a 34,90, tá bom? Pastor, esse é do senhor. Obrigado. Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê? Bota a flecha, irmão. Depois sai escuro, você não sabe por quê. É legal? Tá certo. Estou acompanhado do querido presbítero Eric, meu filho na fé, da minha esposa, da minha filha. Muito bom desfrutar da companhia de vocês. O presbítero Eric é um ótimo pregador, viu, Eduardo? Precisar daquele arranca-toco na quinta-feira. É ele, né? De dia ele fui ver ele pregar, ele pregou no Rema Matriz na quinta-feira. Ele estava pregando, ele batia o pé. Eu falei, menina, vai acabar com o púlpito aí. É bem pentecostal mesmo. Deus abençoe os obreiros, amados, os pastores. Obrigado pelo carinho de vocês estar com a minha pessoa. Vamos estar com o Delfim. Irmão, você está louco. Eu levava Delfim no Complexo do Chapadão há quase 20 anos atrás. 15 anos. Meu Deus, Deus seja louvado pela sua vida, viu, meu amigo? Nós somos irmãos, conversamos hoje à tarde e eu sabia que Deus ia lhe usar profundamente. Vamos conhecer o quarteto. Meu Deus. Agora também com esse baixista é fácil, né, irmão? Não, o cara, cada batida dele vai no meu coração. Bum, 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 bum. Deus seja louvado. O tecladista, eu falei para ele, quando eu vou, eu encontro ele. Isso aí é bem conhecido. Deus seja louvado pela sua vida, amém? Quem achou Efésios capítulo 5, diga, eu achei. Localiza o versículo 18. Diz assim o texto, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir? E não... Também falaram que o pessoal na LED é animado. Então, vamos lá. Vou tentar, mas vou dar... Vamos lá, de novo, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tá lá. Dando glória a Deus, se assente. Irmãos, eu sei que vocês têm toda a disposição para ficar aqui 1 hora, 2 horas. Eu não sei se eu tenho, né? Mas, de qualquer forma, eu sei que tem gente que tem que voltar para casa, pegar Uber, enfim. Vi que tem um pessoal de Cachoeira, mas vai ficar aqui o pessoal de Cachoeira, de Macacu? Vai voltar hoje. Então, em consideração, seus irmãos, são 9h20, eu quero terminar até 9h50. Amém? Você me ouve até 9h50? Então, vou precisar que você seja ágil comigo. Eu vou demorar pouco na introdução, aplicar para a gente poder ir embora. Mas se você não reagir, eu vou pregar 1h30 até você reagir. Amém? Então você vem comigo, tá bom? Quando pá, eu devolvo o microfone, tá? Amados, a carta de Éfeso é uma carta que deseja e que pretende atender as demandas de uma igreja que está numa região cosmopolita, uma região que Paulo havia conhecido no final da 2ª viagem missionária e durante a sua 3ª viagem missionária. Paulo, quando chega nessa região, encontra muitos embates. Em Éfeso você tinha aquilo que nós consideramos
no mundo antigo, a 7ª maravilha do mundo, que é o templo da deusa Diana. Em Éfeso você tinha uma prostituição em forma de culto, através do culto tanto de Diana, quanto de Artemis, quanto de Afrodite e Baco. Então essa região é uma região pesada. Se você quiser ter uma dimensão do que era a cidade de Éfeso, na forma de idolatria, compare com a nossa cidade aqui, Aparecida do Norte. Uma cidade que respira a idolatria. Aparecida do Norte, se hoje fechasse o templo de Aparecida, a economia seria veementemente prejudicada. Era Éfeso. Respirava os templos pagãos espalhados. As prostitutas estavam nos Montes Pagos. Elas desciam, se entregavam aos marinheiros no porto de Sencreia. Aquela cidade era uma cidade onde você tem dentro dela uma prostituição, não como forma de ganhar dinheiro, como é a nossa no Brasil e outros cantos do mundo, mas como forma de culto. Você imagina você entregar o seu corpo em forma de culto. Era o que acontecia dentro de Éfeso. É de Éfeso que vem a palavra que a gente conhece como bacanal. Essa palavra vem de Baco, que era o deus que dentro da mitologia era marido de Diana, ou de Afrodite, ou de Artemis. Então dentro da mitologia acreditava-se que esses deuses se relacionavam, e dentro dessa mitologia Baco é o marido de Diana. O culto a Baco é regado a muito vinho. E porque eles acreditam que Baco dá o vinho para eles, e eles precisam também devolver o sangue para Baco. Olha a desgraça. Eles devolvem o sangue para Baco, dado o momento com a cara cheia de vinho, alguém se estressa um com o outro e o pancadaria come. Uma contenda que só. Paulo, olhando para esse culto, conhecendo a cultura de Éfeso, escreve: não vos embriagueis com o vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora perceba que Paulo, quando edifica essa igreja, ele sabe o território que está edificando a igreja. E sabe porque Paulo edificou muitas igrejas, mas poucas igrejas. Eu disse quantas? Poucas igrejas ele dedicou tempo, poucas igrejas ele permaneceu. Paulo era o que nós chamamos de pastor missionário, não é itinerante. Pastor missionário, aquele que edifica, abre igreja, e quando a igreja solidifica, vai embora. E Paulo fazia isso com a maestria, porque ele tinha que voltar para Antioquia da Síria, onde era a sede da igreja gentílica, prestar conta na missão, e depois dali partir novamente para outros campos. Agora o que acontece é que em Éfeso Paulo não consegue fazer isso. Ele entende que lá não tem como pregar e ir embora. Ele entende que precisa dar lá um pouco mais de atenção. Ele faz isso só com mais uma igreja, com Corinto. Corinto ele fica 1 ano e 8 meses, mas em Éfeso ele fica 3 anos. Éfeso é tão pesado que Deus só mandou bomba atômica de Jeová para lá. Deus não deixou nenhum pastor, Deus botou só pastor top lá. Colocou Timóteo lá, colocou Apolo lá, colocou o próprio Paulo lá, até o Pedro também, há quem diga que passou por lá. Éfeso é uma cidade que alguém diz, só pode mandar para lá gente da pesada, gente que não negocia com Satanás. É a cidade de Éfeso. É uma cidade que inspira cuidado. É uma cidade que todo mundo que olha para ela precisa entender que ali não dá para brincar de ser crente. E Paulo então fica 3 anos lá, mas ele tem que abrir outras igrejas. Não dá para ser babá de crente a vida inteira, não é verdade? Então Paulo entende que agora ele precisa avançar. E avançando, 10 anos depois, quantos anos depois? 10 anos depois, Paulo entende que ele precisa edificar aquela igreja. Como é que ele vai edificar aquela igreja? Ele vai mandar um compêndio doutrinário e eclesiológico para aquela igreja. Se você quiser estudar cristologia, você tem que estudar Colossenses. Se você quiser estudar problemas, conflitos na igreja, você tem que estudar 1 Coríntios. Se você quiser estudar escatologia, você estuda 1 e 2 Tessalonicenses. Se você quiser estudar, por exemplo, o coração da teologia, soteriologia, você tem que estudar Romanos. Mas se você quiser estudar eclesiologia, a doutrina da igreja, você tem que estudar Éfeso. Éfeso, Paulo escreve para edificar exclusivamente a igreja. Paulo entende que precisa edificar aquela igreja. Agora olha para cá para a gente começar a dar um glória a Deus. Paulo não quer edificar aquela igreja mandando para eles um hino de autoajuda. Paulo não quer edificar aquela igreja mandando para eles uma mensagem aguada, aquosa, líquida. Paulo entende que para edificar aquela igreja precisa de doutrina
doutrina. Doutrina, não confunda doutrina com usos e costumes. Paulo entende que precisa mandar para eles um mocotó, uma Bíblia, mandar para eles doutrinas solidificadas. Paulo diz, olha, para edificar essa igreja, não dá para mandar para eles, receba o anjo. Não dá para mandar para eles, receba a vitória. Olha o anjo com a bandeja. Paulo diz, não, isso aí está por fora. Senão daqui a pouco vem a prova, eles caem. Eu tenho que mandar para eles doutrina. E aí no capítulo 1 ele diz, olha, vocês precisam conhecer o que? A largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Vocês precisam entender que vocês são abençoados com toda sorte de bênção na região celeste. Ele escrevendo aos Efésios, ele diz, olha gente, vocês precisam entender que a salvação é pela graça. Precisam entender no capítulo 13 o ministério, a vocação dos gentios, a unidade da fé no capítulo 4, a fortaleza das armaduras. Mas quando chega no capítulo 5, Paulo diz, mas vocês precisam entender que para viver em Éfeso, eu vou comparar Éfeso com uma cidade que tem porto. Toda cidade que tem porto, irmão, é complicada. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem porto. Tem porto, é complicada, porque porto é lugar de importação e exportação. Toda mazela entra pelo porto e é mandada pelo porto. Paulo entende, se é pelo porto que a gente importa todo tipo de desgraça, vai ser pelo porto que o evangelho também vai ser importado para a cidade. E Paulo então chega em Éfeso e diz, olha, vocês têm que ser cheios do Espírito. Para quê? Para não compactuar com o culto de Diana, para não compactuar com o culto de Baco. Aqui a gente não vai dar sangue para Baco, aqui a gente vai dar a vida pelo evangelho. Aí Paulo entende, eu vou mandar para vocês esse compêndio doutrinário. Por quê, Paulo? Porque não dá para negociar simplesmente tendo alta ajuda. Irmão, hoje em dia, por exemplo, você tem hinos que Deus senta você e canta para você. Nunca, o culto nunca foi sobre você. O culto é sobre Cristo. É por isso que a galera tá caindo. Se cantar adoração não vira. Se cantar para Deus ninguém quer mais. Mas hoje eu vim falar aqui que o culto não é sobre a senhora. O culto não é sobre o Senhor. O culto não é sobre você, moça. O culto é sobre Jesus, sobre Cristo. Então Paulo está dando doutrina. Fala doutrina, mocotó. E aí Paulo entende, como é que eu vou edificar esses crentes? Quem está comigo diga amém. Falta mais 20 minutos. Paulo diz, como é que eu vou edificar esses crentes? Falando para eles do Espírito Santo. E eu sei, irmão, mas olha, aleluia, escuta que eu vou falar. Paulo entende que não há uma vida de renúncia sem o Espírito Santo. Eu gostaria que você botasse na tua geladeira um imã. Manda fabricar. Manda um imã. Bota lá na tua geladeira escrito assim: não há projeto de santidade sem o Espírito Santo. Não existe projeto de santidade que o Espírito Santo esteja excluído. Eu fico vendo, pastores, aqueles irmãos que dizem: eu pago é preço, eu oro, eu subo um monte. Menino, se não fosse o Espírito Santo, você babava a noite inteira. Se não fosse o Espírito Santo, você comia 3 pães com copão de Nescau pela manhã. Se não fosse o Espírito Santo, você... Porque tem gente que tem artrose com 16 anos, não sei como, não subiria um monte. Mas é pelo Espírito Santo que gera em você um desejo. Irmão, o pau estava quebrando, estava chovendo, estava alagando, mas ele estava queimando dentro de você. Diz: vai para LED hoje, vai para o culto hoje, vai para o culto hoje. Aí o Uber cancelou, você diz: eu vou. Aí o outro cancelou, você diz: estou lá. Aí o ônibus não passou, você diz: vou. Que é isso? Não é porque tu é vazão, não. É porque ele move dentro de você. Ele te dá vontade, ele te dá inspiração, ele te enche. Espírito Santo. Então Paulo escreve sobre o Espírito. Então eu quero dividir a mensagem nesse tempo que me resta em 3 partes. Quantas partes? Quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo? E uma característica de uma vida cheia do Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? Não é um arrepio, não é uma fagulha, não é pular de um pé só e descansar o outro. Pastor, calma aí, o senhor não é pentecostal não? Então por que a gente pula? Vou te explicar agora. Se tu não pular, dou glória. Você pula porque você é um ser emotivo. Se você estiver no Maracanã e aquele time, aleluia, fizer gol, o que é que você faz?
Eu me lembro como se fosse hoje. Se eu não me engano, o ano era 2001, 2002. Aleluia. Olha lá. Está denunciando, já sabe. 47 do segundo tempo, lembra? Um tal de eslováquio, sei lá o que é aquilo, colocou a bola lá no ângulo. O que o Maracanã fez? Explodiu, porque o time fez um gol 47 no segundo tempo. Se no Maracanã, com um time pagão, a gente grita, imagina com o Espírito Santo quente. Deixa eu ver, cadê? A galerinha não tá no culto, não? Cadê? Os queimando, macandaraia. Isso! Quando ele vem, a gente pula, a gente salta. Porque, pastor, vai. É o contato do forte com o fraco, do grande com o pequeno, daquele que não presta com tudo de bom. É o contato do eterno com alguém que é finito, mortal. Não dá, tem que marchar, tem que rodar, tem que chorar, tem que babar, tem que pular, tem que bailar, tem que bailar, tem que... Ei! Não tem como não. Ó, irmãos, eu estudo teologia reformada. E uma das coisas que a teologia reformada está querendo fazer com nossos jovens, fogo está pegando, jovem. Se eu chorar e marchar, vai sair meu body splash. Me lembro como se fosse hoje. Botei a esponja no cabelo, dei uma enrolada, aleluia. Estava vendo o pastor Hélito Lima pregar na consagração aqui. Dei uma enrolada, vi com o cabelo. Pastor Hélito Lima começou a ser usado. Quem estava aqui na consagração? Aí chapou a mão na minha cabeça, o cabelo acabou tudo. Não tem nada. Por quê? Porque quando ele desce não tem essa, quando ele vem não tem essa. A maquiagem borra, a braba mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Aqui não é sobre você, é sobre ele, é sobre ele. Então vem pra cá, pra gente entender. Então o Espírito Santo não é uma força. Fala, não é uma força. Ah, mas tá sujo, gente. Fala, não é uma força. Não é uma energia. Não é um vento. Não é um... Isso, não é. O que é o Espírito Santo? É Deus. Um teólogo alemão diz que o Espírito Santo hoje em dia é o Deus esquecido. Por que esquecido? Porque normalmente é assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, me dá uma força aí, Senhor. Manda o Espírito Santo. Deixa eu falar para tu, menino. O Espírito Santo é o Deus que você fala com ele, e ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você quer ver? Quando você ora pelo Espírito Santo, não tem como fazer uma oração monótona. Eu vou dar um exemplo. Jesus falou assim: olha, não seja como os gentios, que acham que de tanto repetir serão ouvidos. Eu vou fazer uma pergunta, a Led me responde. Jesus estava sendo contra repetir oração? Então o que Jesus estava sendo contra? A oração mecanizada. Uma mulher, por exemplo, pode... Você já viu. Uma mulher pode repetir a mesma oração, mas se ela estiver guiada pelo Espírito Santo, ela ora todo dia diferente. Um dia ela chega na igreja: Senhor, meu Deus, meu Pai, toma o teu servo, meu marido, em suas mãos. Mas tem dia que ela chega, já viu? Ó Deus amado, Deus querido, toma ele em suas mãos. Porque ela não é mecânica, ela é ela. Aí tem dia que ela chega com autoridade, entra naquela casa, vai naquela... Mas também tem dia que ela chega quebradinha. Senhor... Aí só cai lágrima. Converte aquele marido. E o dia que ela chega nervosa? Já viu já? Ó Deus, tua serva, hein? Prepara e leva. Não estou aguentando mais. Aí é que entra o Espírito Santo. Ó Pai, ela não quer que leve nada. Se levar, ela morre junto. O que você quer? O que ela quer? Ó Pai, o que ela quer é ir para a Santa Ceia com ele.
O que ela quer é estar na LED com ele. O que ela quer é estar na vigília com ele. O que ela quer é que o Senhor tire o chapéu dele de boêmio e coloca nele o Espírito Santo. O que ela quer é que os filhos dela estejam na casa do Senhor. Não é nada disso não, viu, pai? Não é nada disso não. Esse é o Espírito Santo. Ele fala quando você não sabe falar, intercede por você quando você não sabe interceder, te dá palavras quando as palavras faltam. É Ele que te acorda, é Ele que te inspira, é o Espírito Santo. Então vamos lá, fala comigo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quem está comigo diga amém. Está acabando. Uma pessoa tem intelecto. Desculpa a ética, pastor. Fala uma pessoa. Não, de volta não, pastor. Aleluia. Fala comigo. O Espírito Santo é uma pessoa. Toda pessoa tem vontade, intelecto e emoção. Então olha para mim, emoção, já falei para você. O Espírito Santo é emoção porque ele intercede por gemidos Pastor, me falta a parte do intelecto. Um dia, qual é o seu nome, moça? Não vou falar não, que ela está com vergonha. Qual é o teu nome? Rebeca. Presta atenção, Rebeca. Um dia Deus deu uma obra para Moisés. Moisés no deserto danado. A galera lá no Egito só sabia fazer pirâmide, trabalhar. A matéria-prima que eles trabalhavam melhor lá era barro, mais nada. Aí no deserto Deus falou: Moisés, eu quero te dar uma planta aqui. Deu uma planta para Moisés. Aí Moisés pegou. O que você quer, Deus? Eu quero que você faça um tabernáculo. Vai ter 3 compartimentos. Moisés está olhando. Aí dentro desse tabernáculo eu quero que você coloque lá na ponta o altar do incenso. Aí dentro eu quero que você bota a mesa da preposição. Eu quero que você bota um candeeiro. Eu quero que você bota um altar de incenso. Lá no fundo eu quero que você coloca o quê? Eu quero que você coloque a arca. Em cima dela a tampa chamada propiciatório. Um querubim de ouro maciço no canto. O outro. Aí Moisés está olhando. Moisés diz: Deus, pode falar. É que a gente só sabe mexer com pirâmide. Deixa eu falar para o senhor. Lá no Egito a gente não podia mexer no ouro não, que o patrão não deixava. Ouro era só para quem era da elite. A gente só mexia com barro. Então ninguém aqui é ourives, ninguém aqui trabalha com prata, ninguém aqui trabalha com ouro. Aí Deus falou: eu sei resolver. Quando eu dou a obra, eu também dou o obreiro. Se eu dou a obra, eu dou o obreiro. Vai achando que a obra é tua, vai achando. Se Deus deu a obra, ele dá o obreiro. Aí ele falou: como que eu vou fazer? Aí Deus foi lá na tribo de Judá, o tal do filho de Uri, chamou ele. Qual é o nome dele? Bezalel. Deus deu um nome. Na tribo de Judá tem um filho de Uri. Qual é o nome dele? Bezalel. Senhor, mas não conheço. Mas eu conheço. Tem 1000 homens e 1 milhão de homens aí. Mas é o seu nome de cada um. O nome do homem que você vai chamar é Bezalel. Senhor, ele sabe mexer com ouro? Não sabe não. Mas eu vi nele a vontade de querer mexer. Eu vi nele a vontade de querer aprender. E aí que vai entrar o intelecto. Eu vou derramar do meu espírito sobre ele. Gente, o Espírito Santo não entrou, Delfim, para eles pularem. O Espírito Santo entrou para eles aprenderem a mexer com ouro, mexer com prata. O que eu estou dizendo aqui? Que se você se dedicar, se você estudar, se você demonstrar força de vontade, você já sai na frente. Porque o ímpio não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E aí que eu vou encher ele. Pode mandar ouro que ele trabalha. Pode mandar prata que ele vai aprender a trabalhar. E madeira vai aprender a trabalhar também. Isso aqui vai aprender também. E não só isso, eu vou derramar dele tão forte, que através dele eu vou ensinar a outros. Jesus, a sabedoria do evangelho não é a sabedoria, meu irmão, que fica só comigo. É a sabedoria que transpassa, que é compartilhada. Deus falou: vou derramar nele. Amém. Quem está comigo diga amém. Quando eu fui estudar para fazer prova para a faculdade, Universidade Federal, eu falei para Deus: Deus, não dá para mim não. Eu sou velho, olha só, sou velho. 30 anos achando que eu era velho. Tem gente velha assim aqui? Tem um monte. Eu estava com 32 anos. Eu falei: Deus, como é que eu vou disputar uma vaga na Federal do Rio?
com essa garotada que fica em casa o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar. Aí saiu o concurso. 40 vagas para história. Falei, Senhor, não é possível que eu não consiga uma dessas 40. Deus me lembrou dessa história de Bezalel. Aí quando eu falei que eu ia fazer a prova, alguém chegou para mim e falou assim: você vai entrar na Universidade Federal do Rio. Lá é antro de perdição. Você vai virar skatista, marxista, maquinista. Você vai. E me botaram um terror. Aí eu falei, menino, é por isso que está do jeito que está. Porque aqueles que são cheios do Espírito Santo estão com medo de entrar lá. Aqueles que eram para fazer diferença lá não querem entrar lá. Eu falei, Deus, eu quero entrar lá, mas me lança como fresh. Me lança pegando fogo. Eu quero ser o dardo inflamado do maligno. Eu quero ser o dardo inflamado do divino. Eu já sou preto mesmo. Me queima todo logo. Me joga lá dentro. Aleluia. Aí eu fui. Escuta-me. Eram 40 vagas. Eu fui lá abrir. Eu fiquei em 4º lugar. Se tu não der glória agora, eu dou sozinho. Era pandemia. Vamos apresentar a turma. Aí aquele grupo grande. Aí o professor, olha aqui, Universidade Federal, o direito do bandos, eu estudei. Eu estou só olhando, eu falei, Jesus, começou o capeta. Vamos apresentar. E começou, gente, eu fiz administração, estou fazendo história agora como hobby. O outro, eu fiz isso, estou fazendo história agora porque não sei o quê. Aí, qual o seu nome? Aí chegou em mim. Qual o seu nome? Eu falei, Leandro. Tu é o quê? Eu falei, sou pastor. Aí, não, calma aí que eu tive que botar a cereja. Sou pastor assembleano, teólogo, estou aqui para fazer história. Ficou aquele gru. Acabou a apresentação, acabou tudo. Trocamos o telefone lá para fazer o grupo. Meu telefone começa. Graça e paz. Paz do Senhor, paz de Jeová. Eu falei, meu Deus, eu sou lá da faculdade, eu sou lá da tua turma. Eu falei, não, eu sou o fulano de tal da metodista. Eu falei, irmão, tu me deixou sozinho lá, você não falou nada. Sabe como que é a perseguição? Eu falei, é por isso que o mundo está do jeito que está. Deus não te encheu do Espírito Santo para você falar balá na igreja. Ele te encheu do Espírito Santo para você, para você entrar na Universidade Federal mesmo. Pastor, o meu filho não vai parar, deixa de ser bobo. Enche o teu filho do Espírito Santo e lança ele lá. Vai pagar, lança ele lá. Teu filho vai ser um médico, mas vai ser médico crente. Teu filho vai ser advogado, mas vai ser advogado crente. Ele vai ser do judiciário, mas vai ser do judiciário crente. Ai, vou falar até toda glória a Deus. Teu filho vai ser filósofo, mas vai ser filósofo crente. Teu filho vai ser professor de letra, mas vai ser crente. Então o Espírito Santo é ele é emoção, ele é intelecto e ele é vontade. Eu sei que vai doer, mas vai assim mesmo. Quando eu falo que ele é vontade, eu estou dizendo que a vontade dele deve permanecer sobre a nossa vida. Alguém já ouviu aquela expressão? Eu não sei se alguém. Deus me incomodou. Quem já falou? Ah, tu nem é pentecostal não, tu nunca falou isso? Não, todo pentecostal já abriu a Bíblia pedindo uma palavra. Todo. E já falou que o Espírito Santo me incomodou. Todo. Depois que a gente vai estudar, a gente aprende que o Espírito Santo não incomoda ninguém. Mas é a nossa maneira de falar. Quando você diz, o Espírito Santo me incomodou, você está dizendo, ele gelou meu coração para andar com fulano. Ele gelou meu coração para não continuar naquela roda. Ele me incomodou para eu meter meu pé, desarmar o campamento e sair fora. Ele chegou em mim e falou, aqui não, sai fora daqui. É isso que a gente está querendo dizer. Pastor, e o Espírito Santo faz isso? Lógico que faz.
Paulo, lá em Atos 16, queria pregar na Bitínia, região ali da Ásia. Aí diz a Bíblia, e o Espírito Santo o impediu. Essa é das minhas. Vou te fazer uma pergunta, pregar é pecado? Ah não, mas tá xoxo, é pecado? O que Paulo queria fazer na Bitínia? Galerinha, o que Paulo queria fazer na Bitínia? Pregar é pecado? Mas o Espírito Santo não queria. Então tem coisas que vão ser certas, mas se ele não quiser, se tornam erradas. Só pelo fato dele não querer, só pelo fato dele não estar dentro, só pelo fato dele não aprovar. É moral, é correto, é certo, mas ele não te quer lá, ele não te quer envolvido, e você sai. Eu falei que ia ficar ruim de dar glória a Deus. Aí Paulo falou, na Bitínia não quer, vou descer a Troade, contornar a Mísia e vou por aqui. Aí o texto diz, e o Espírito Santo o impediu de novo. Segunda vez, aí Paulo falou, quer saber? Vamos dormir aqui mesmo. Aí de madrugada ele tem uma visão. Um varão macedônio acenando, dizendo, atravessa a Macedônia e ajude-nos. Daí para lá, se você quiser voar, você voa, só olha no texto. Porque ele entra na Macedônia, chega na cidade de Filipe. Quando chegar na cidade de Filipe, ele ganha Lídia, vendedora de púrpura. Faz um ponto de pregação na casa da Lídia. Indo para a casa da Lídia, a mulher fica, vai um homem de Deus, vai um homem de Deus, vai um homem de Deus. Aí Paulo diz, ecumenismo não, o profeta falso só precisa do verdadeiro para validar ele. Aí Paulo diz, não, aqui não tem cidade. Vou falar, Jesus. Aí eu não queria falar, tá vendo? Eu não queria falar, falei contigo. Mas o Espírito Santo tem esse negócio de misturar. O Espírito Santo é puro, entendeu? Não tem esse negócio de parecer que é aqui, que não é aqui, não é. O que é do Espírito, você sabe que é do Espírito. E pronto, acabou. Quando a macumba falou para Paulo, ali vai o homem de Deus, vai o homem de Deus, Paulo falou, não, vai o homem de Deus, nada, sai dela, demônio. Sai, eu não quero demônio me elogiando. Elogio do capeta, não quero. Eu não quero elogio de outras religiões. O que eu quero é ele se convertendo a Cristo. Glória a Deus. Acabou. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Vamos acabar. Aí Paulo diz, sai dela. Aí sai da casa dela. Aí como isso ele ganha um par de algema. Aí vai, olha só, tudo porque ele obedeceu uma ordem. Aí ele prega para Lídia, indo para casa da Lídia, encontra com a mulher, expulsa o demônio da mulher. Aí ganha um par de algema, vai para a prisão, ganha um carcereiro. A cidade fica toda atônita, manda Paulo embora. Ele entra em Tessalônica, ganha os tessalonicenses, sai de Tessalônica, entra em Bereia, ganha os bereanos, sai de Bereia, entra em Atenas, prega sobre o Deus desconhecido, sai de Atenas, vai para Éfeso, finalmente como ele queria. De lá para cá, só fazendo o que Deus mandou. Foi milagre em Filipe, foi milagre em Bereia, foi milagre em Tessalônica, foi milagre em Atenas. Porque quando você anda debaixo da direção de Deus, amado, Ele garante o seu sucesso. Então fala comigo, o Espírito Santo tem vontade. Posso te contar um testemunho? Pode? Pode contar o testemunho, pastor? Eu já preguei, vou contar o testemunho. Pode contar? Olha só, eu tinha 17 anos. Não, menos, menino. Que 17? 17 eu estava namorando com a minha esposa. Eu tinha 15 anos. Tem alguém de 15 anos aí? Tem uns dois ali. Eu morava no Complexo do Chapadão. Conhece? Se não conheceu, só vir ligar a televisão amanhã, vai passar alguma coisa. Eu morava lá. Me converti em outubro de 2002. Aí, estava na igreja, caminhando direitinho, aí tal. Aí quando eu 2005, minha mãe chamou e falou assim, meu filho, você é? Minha mãe é ímpia, minha mãe gostava de tocar um tambor, né? Botar uns turbantes, fazer um ritmo, né? Minha mãe gostava. Eu costumo brincar que eu já visitei tanto cemitério nesse Rio de Janeiro, que quando eu passo dele tem até trauma. A mamãe me levava para tudo quanto é lugar. Festa de dinheiro, festa não sei o que, festa do capeta. Eu estava em todas as festas com a mamãe. Aí me converti com 14 anos. Aí entrei para a igreja. Passando uns 2 anos na igreja, com 16 anos mais ou menos, mamãe me chama. Meu filho, tu não tem namorada não? Porque todos os amiguinhos da igreja têm namorada. Eu falei, mãe, mas a senhora me falou que eu não sou todo mundo, que lembra? Eu estou só cumprindo. Minha mãe era daquela que tudo queria bater. Tua mãe também era assim? Minha mãe me batia porque lembrava de uma coisa que eu tinha feito. Pá! O que houve, mãe? Eu lembrei que em janeiro, eu falei, que isso, mãe? Demônio da acusação é esse? Mas enfim, escuta aqui.
Meu filho, você é? Eu falei, sou o quê, mãe? Você não apresenta ninguém. E na época a igreja só andava com homem, mulher com mulher. Hoje que todo mundo anda, né? Mas naquela época não. Aí minha mãe falou, você só anda com homem. Não traz uma namorada. Você é? Eu falei, sou o quê, mãe? Eu tô falando sério, irmão. Me sentou. Se abra com a mamãe, minha mãe vai te entender. Talvez você está na igreja para suplantar algo. Eu falei, estou suplantando nada, mãe. Mas você é. Ela achou que eu era vaso rosa. Eu falei, não sou. Não sou vaso rosa. Não sou. Mas ela achou que eu era. Aí ela resolveu me provar. Eu costumo dizer que eu passei. Eu costumo dizer que eu passei uma prova pior do que a de José. Que é isso, pastor? Que soberba é essa? O José fugiu, meu amigo. Deixou a capa na mão da mulher do Potifar. Agora olha a minha prova. Vem passando a menina que estava na igreja, mas não estava. Valéria! Minha mãe disse, fulana, como está na igreja? A menina está uma luta. Porque lá tu sabe como que é as coisas, né? Minha mãe, o que houve? Tá ruim para mim. Minha mãe disse, eu acho que para o meu filho também. Porque ele não me apresenta a ninguém. Aqui é a chave lá de casa. Irmão, eu andava, aleluia. Eu era da doutrina, mas eu andava de calça, blusa fechada até aqui, gola até aqui, cabelo grande, que cortar cabelo era pecado, aleluia. E tava lá com a Bíblia grandona, cê valente. Aí ela chega, irmão Leandro. Falei, fala, diabo. Posso entrar? Eu falei, lógico que não, menina. Eu estou em casa sozinha. Ela diz, eu tenho a chave. Vê se não foi pior que o José. Mas não esqueça que eu estou te contando isso para falar que o Espírito Santo tem Eu vou subir para vocês me enxergarem melhor. Dentro de casa, ela entra e faz assim. Eu estou contando a história dos outros, contando a minha. Não sei o que ela fez assim. Fica igual Eva. Eu olhei e falei, Jesus. E qual seria o testemunho top? O testemunho maravilhoso, ideal, qual seria? Que o pregador famoso conta. Como que seria? Aí quando ela entrou em casa, o Espírito Santo me tomou de diabo, sai. Aí o diabo saiu, eu disse, esse seria o testemunho tremendo. Mas esse é o testemunho de quem não é humano. Testemunho de quem é humano é igual a isso que eu vou te contar. Eu estava acabando de ler a Bíblia e falei, Jesus, sai daqui, fica. Aí ela, eu fico ou sai? Eu falei, fica, sai, fica. Então me abraça, falei, não, e uma luta terrível, diz, vai embora, fica aqui, sai daqui agora, fica aqui mais um pouco, vai embora, e aquela guerra, você quer que eu saia, eu quero que tu saia, fica, sai ficando, fica, sai. E aí, irmão, aquela guerra, aí ela me abraça, falei, não abraça não. E aí que entra a vontade do Espírito Santo, porque ele não está em você só para você pular, eu falei isso, ele está em você para te santificar, para te gerar temor, para revelar a você a vontade dele. É a hora que ele incomoda. Lembra do incomoda? Aí o Espírito Santo falou, você não quer ser pregador? Eu me lembro que a minha geração queria ser o Marco Feliciano. A gente comprava suspensório, pedia 8 anjos na igreja. Aí o Espírito Santo, não pode não. Se você quer ser pregador, pregar um dia pra gente, muita gente, você tem que renunciar agora. Em fração de segundo eu pensei, falei, sai, vai embora. Senhor, mas eu não tenho força, Deus, eu não tenho força, Senhor. Eu falei, vai embora. Ela disse, não vou. Jogou a chave pela janela, me expulsa. Eu falei, eu só lembrava da história de José. E deixando a capa na mão dela. Eu falei, vou deixar como? Ela quer que eu deixe a capa mesmo. Fala comigo, Deus não vai dar tentação, não vai deixar tentação que não seja humana chegar até nós. Fala comigo assim, a tentação é humana,
mas o livramento é sobrenatural. Antes te encherá do Espírito e lhe dará escape. Olha o que ele fez. Ele falou para mim: lembra do banheiro? O banheiro tem trinca. Corri pro banheiro, porque demônio, irmão, a gente expulsa a carne, a gente foge. Entrei pro banheiro, tranquei, falei: assim como ela jogou para fora, jogarei também. Abri o basculhante, tuf, joguei a chave para fora. Falei: morre vontade. Agora nem que eu queira sair, eu saio. Hoje Deus me permite pregar na LED. Falar para jovens que estão rindo aqui, mas estão lutando contra a sua carne, que você não vai vencer isso riscando no calendário qual foi o último dia. Você vai vencer isso cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É Ele que vai dizer para você: desliga esse site, sai desse negócio, sai daí, isso está acabando com a sua mente. Você sabe o que eu estou falando? Sai fora. Eu não te dei 4, 5 dias de congresso para você mexer com a tua carne e chegar em casa você cair para dentro de sites. Eu estou te enchendo para você dizer: não, não quero, não vou, não posso, não negocio, não quero, não vou falar de alguém da glória a Deus, não quero, não posso, não vou, não negocio. Um dia você vai estar aqui, meu jovem, pregando. Há quase 15 anos atrás eu pregava numa congregação da Adelphi. E alguém falou para mim assim: vou te levar lá na matriz. Eu falei: vai nada. Aleluia. Quantos anos atrás? De lá para cá eu fiquei firme. Olha onde eu estou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo honra princípios, honra renúncia. Eu estou pregando já quase 30 minutos aqui, aleluia, e não pedi para ninguém falar nada para o irmão que está do lado. Pedir? Ô, coisa chata, não é, irmão? A labirintite chega a atacar. Mas uma vez na pregação pentecostal tem que ter, senão não é pregação pentecostal, é outra coisa. Então, para ser pregação pentecostal, uma vez, não vou pedir mais, ó, coisa, uma vez só. Fala para o irmão que está do teu lado. Fala para ele assim: Deus, vai falar duas porque não falou. Deus vai honrar a sua renúncia. Ele vai honrar a sua renúncia. Vamos acabar agora, para acabar mesmo. Esboço fechado, Bíblia fechada. Olha para cá. Só que todos os exemplos que eu citei, na grande maioria, o Espírito Santo está agindo no Antigo Testamento. Aonde? Eu falei o que é o Espírito Santo. Falei para você o que ele faz. Agora eu quero te mostrar a característica de alguém cheio do Espírito Santo. Ah, gente, se você pudesse ligar aqui para a gente ir embora. Liga aqui, liga aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre. Todo mundo está careca. Quem é frequentador de escola dominical sabe o que eu vou falar. Vinha sobre. Mas o que não te conta é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha preservar o ministério. Então quando o cara dava mole, o que acontecia, pastor? O cara deu mole, Saul. Deus tirava o cara e botava outro, porque ele estava querendo preservar o ministério. Se Saul não presta, eu quero Davi. E Saul? Porque eu tenho que preservar o reinado. Quando o sacerdote pecava, o que Deus fazia com ele lá dentro? Fulminava. Como foi Nadab e Abiú. Por quê? Porque o Espírito Santo não vinha preservar o ministro, vinha preservar o seu mini. Ele morria, outra pessoa assumia, o ministério estava preservado. Mas na nova aliança, o Espírito Santo não vem preservar o ministério, ele vem preservar o ministro. E se as pessoas entendessem isso,
nós tínhamos menos escândalo em nosso meio. Nós tínhamos menos queda, menos notícia ruim. Por quê? Porque quando o Espírito Santo preserva o ministro, automaticamente ele preserva a família do ministro, o ministério do ministro, tudo que está em volta do ministro. Então, antes, meu Deus, antes, se o Espírito Santo vinha sobre, agora ele quer vir dentro. Porque o Espírito Santo, ele sabe que por fora não dá para preservar o ministro. O que é isso, pastor? Não dá para preservar o ministro só tendo ele superficialmente. Para preservar o ministro, tem que dominar a vida do ministro, tem que encher a vida do ministro, tem que estar dentro da vida do ministro. Alguém pega essa palavra? E aí ele diz, não sou eu que digo não, Mateus 11, Jesus falando, nascido de mulher, fala comigo, nascido de mulher. Quem está falando é não sou eu não, nascido de mulher. Não há ninguém maior na terra do que João Batista. O que é isso? Agora, por que ele fala que João Batista era o maior? Se tu não der glória, eu dou sozinho. Porque Isaías era o profeta messiânico, poderia ser o maior profeta, mas em Isaías o Espírito Santo só vinha sobre. Elias poderia ser o maior do que João Batista. Inclusive a Bíblia diz que ele vem no espírito de Elias. Porém, Elias, o Espírito Santo só vinha sobre. Eliseu, vamos falar de Eliseu. O cara era brabo, fez milagre depois de morto. Ele poderia ser o maior, mas ele não pode, porque nele o Espírito Santo também vem sobre. Até Malaquias o Espírito Santo vem sobre. Mas quando chega João Batista, voz do que clama no deserto, ele não. Ei, a mãe dele está vindo cumprimentar Jesus, cumprimentar Maria, e a barriga da outra, uma da outra. Aí o texto diz, e tu não der glória a Deus, e João Batista era cheio, ó a palavra, cheio, desde o ventre. Talvez, Delfim, as pessoas não consigam compreender a grandeza dessa afirmação. Eu estou falando para você que o Espírito Santo só vem em Atos 2 para a terra. Ele só desce em Atos 2. Pastor, só em Atos 2. Toda a terra estava vazia. Enquanto o texto diz que João Batista era cheio desde o ventre. Não aconteceu Pentecoste. Ninguém está no cenáculo. Jesus ainda está na terra. Mas o texto diz que João Batista é cheio desde o ventre. Só tem 3 pessoas cheias na terra: Maria para conceber Jesus, João Batista, Isabel e o próprio Jesus. 4, glória a Deus. O resto, todo mundo tem que esperar Atos 2, porque o Espírito Santo não está em ninguém, só estava em João Batista. Aí o texto diz, e João Batista era maior do que todos os profetas. Por quê? Porque para ele o maior não é aquele que prega muito, o maior não é aquele que profetiza muito, o maior não é aquele que canta muito, o maior é aquele que é cheio, porque quem é cheio desce, e quem desce Deus exalta, quem desce Deus eleva, quem desce Deus... Ei, eu pensei que você viria na palavra comigo. Quem desce Deus projeta. Amém? Então João Batista é cheio, fala cheio, desde o ventre. Só que ele quer fazer isso com os seus discípulos. Aí ele diz assim, gente, o tempo da minha partida está próxima. Pedroca fica doido. Faz isso não, para que negócio de morrer. Eles não querem. Alguém está comigo aqui? Imagina que você tem um amigo que se estiver morto ele ressuscita. Não tiver peixe ele dá peixe, não tiver pão ele dá pão, não tiver moeda ele dá moeda. Você imagina ter um amigo desse? Aí esse amigo fala para você, tô indo embora. Como é que você fica? A gente chora pelo cunhado que aleluia. Mas não presta. Já viu como que é? Na favela tem um monte, onde eu vim. Eu falo da favela que eu vim da favela. Tem um monte. O cara não prestava, morreu, eu boto um anjo nele, uma pá de asa ali. Vai fazer falta. Eu falei, pra tu. Agora você imagina você perder alguém como Jesus. Eles ficam atônitos. Aí Jesus, irmão, se tu não der glória, eu vou aí. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Mas o Senhor vai embora, como é que a gente não vai turbar? Credes em Deus, credes em mim.
A irmã pegou lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não houvesse moradas, eu iria preparar lugar. Mas como tem, não vou preparar. Só vou para perto dele para que um dia vocês estejam comigo onde ele estarei. Agora fique tranquilo. Eu vou enviar para vocês. Se tu não der glória, tu tá morta. Eu vou enviar para vocês outro Consolador. E ele vos dará a paz que o mundo não pode dar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai testificar de mim. Ele falará de mim. Ele lembrará de mim. Ele se moverá dentro de vocês. Vem comigo, escuta isso aqui. O ministério de Jesus era o ministério da companhia. Quando ele estava com Pedro, Tiago, João, ele não estava com os outros 9. Quando ele estava com os 9, ele não estava com Pedro, Tiago, João. Ou seja, era o ministério limitado ao corpo da companhia. Mas o ministério do Espírito Santo, ele seria o ministério da moradia. Ele não estaria conosco, ele estaria em nós. Em nós, em nós. Então ele sopra e diz: receba o Espírito Santo. Eles não entendem nada. E um dia ele está sendo assunto aos céus. Jesus está sendo assunto aos céus, eles tristes. Jesus, antes de subir, fala para eles: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O maior congresso da história. O cartaz foi Jesus quem fez. Fiquem lá, venham todos. Fiquem ali que eu vou mandar o Espírito. 120 reunidos. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor. Quando foi do céu descido, Senhor, Senhor, olha eles. Senhor, manda já. Tem assembleando aí? Como ele não tem agenda. Eu gosto do que o Leonardo Ravenhill fala, pastor. Leonardo Ravenhill fala, o senhor já deve ter lido porque tarda o avivamento. Ele fala assim: milagre não se agenda, milagre se busca. Aí o Leonardo Ravenhill adapta: avivamento não se agenda, avivamento se busca. Não está na nossa mão a agenda. É ele que sabe o dia, é ele que sabe a hora. E aí, como ele que sabe a hora, ele não dá aviso prévio. O texto diz: e de repente, como vento veemente, com poder, a casa encheu. Línguas vieram. Cadê você? Tá aí? Sobe os crentes, camaramacando ramar, mas de fogo lá do céu, do céu, do céu. Ei, ceia! De pé, de pé, de pé, de pé. Jamaca. Sei. Olha, vocês conhecem vocês melhor que eu. Eu preciso de 3 jovens aí descolados. Aquele que todo gosta de fazer a palhaçada dos outros rir e tal. Cadê? 3. Não, toda mocidade tem que ter 3 pelo menos. Bora, vem. Vamos, gente. Você vem? Fotógrafo. Eu gosto de fotógrafo. Ele tira a foto e marcha. Sabe? Meu Deus. Vem, 3. Cadê? Tem mais um? Tá vindo aqui? 4. Tá, vem 4 então. Mas vem voado, irmão, vem, aleluia. Amaraca, fica ligado. E de repente um vento veemente impetuoso.
encheu a casa em que todos estavam, e foram vistas línguas repartidas, como estão querendo acabar com o batismo com o Espírito Santo na igreja. Mas nós somos pentecostais, irmão. Pentecostal fala em línguas. Inadmissível num congresso como esse de 4 dias a gente não falar em línguas. Não existe isso. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. É assim que eu creio. Olha aqui, começaram a falar em línguas. Você vai estar comigo aqui então. É maravilha. Nós estamos falando em línguas. Nós somos Pedro. Nós somos discípulos falando em línguas, bradando, orando em línguas, Eric. Pá! E aí, ó, não vem pra cá reformado, não. Eu respeito os irmãos da presbiteriana. Beijo pra vocês. Mas deixa eu falar com você. Não vem falar que línguas estranhas era só idioma. Para com essa palhaçada. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o texto vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre o discípulo de João e eles falaram em línguas com Paulo. Se era idioma, por que falar em outro idioma com Paulo? Não tem como. Era línguas mesmo. Línguas mesmo. Só que a Bíblia fala que quem fala em línguas tem que haver intérprete para que haja profeta. E o que aconteceu em Atos 2? Quando eles falaram em língua, o Espírito Santo foi no ouvido de cada um, gerando edificação e transformando aquela língua em profecia no ouvido de cada um. Pelo que eu e ele aqui falando em línguas. E aí, olha para cá. A Bíblia fala, não sou eu que digo não, pastor. A Bíblia fala que parecia que eles estavam com mosto. Posso contextualizar? Só para o jovem entender. Perdoa os teólogos de plantão, só contextualizar. Eles estavam com 51, entendeu? Vodka. Pastor, o que é isso? Porque o mosto era o vinho mais curtido. Então era o vinho, entendeu? Era um negócio brabo. Caninha da roça, os antigos diziam. Velho barreiro, meu Deus. Quem olha pra gente, se tu não der glória, eu dou. Aqui, irmã, parecia que eles estavam embriagados. Tem como parecer bêbado assim? Para parecer que estavam bêbados, eles estavam como, hein? Aí. Tá fazendo, ninguém está indo com a gente. Para parecer que estavam bêbados, eles estavam dormindo ou estavam em mistério? Aí o outro, meu Deus. Aí alguém olha e diz: estão bêbados. Aí Pedro, que tinha medo de uma mulher lá no cenáculo, agora está com autoridade, está cheio do Espírito, falou: ninguém está bêbado não. Ixi. Quem olha pergunta: esse não é o Pedro não, não é possível. Fica aqui rapidinho, esse não é o Pedro não, que é possível. É porque quando o Espírito entra, não tem covardia, não tem medo, não tem. Quando ele entra, você entra. Quando ele acha, você marcha. Quando ele vem, você vem. Acalai, jomacandarai, me andarava xúria. Olha pra cá. Eles vendo a gente falar em língua. Deixa eu apresentar eles a vocês. Esse aqui é o mais clarinho, vai ser o grego. Fala grego. Qual língua que você fala? Grego. Conceito de estratégia, grego. Esse aqui é o Mar Preto, vai ser o Cirineu. A Etiópia. Qual a língua que ele fala? Sei lá, etiopês. Esse aqui vai ser romano. Qual a língua que ele fala? Não é romanês não, latim. Só que eles... O que tu falou aí? Vai. Só que nós somos Agora olha eles conversando. Vem cá, calma aí. Pera aí. Faz aqui um negócio. Calma aí. Você vai perguntar onde eles estão. Você vai falar com eles. Eles estão falando grego. Eles estão falando grego. Aí você é pra ele. Não, estão falando da Etiópia. Aí você diz que Etiópia o quê? Tá falando latim. Pegou? Eles estão falando grego. Tá doido? Eles estão falando da língua da Etiópia. Não, cara, isso é latim, eu tô te falando.
Não, é grego. Não, da Etiópia. Latim, varão, tô te falando. Não, tá. Não, é grego, eu tenho certeza. Ele deve estar bêbado. Tão bêbado, então tão bêbado. Observa que cada um fala o idioma, mas todo mundo escuta a gente na sua própria língua. O grego diz, tá falando grego. Aí o latim fala, o etiópio fala, que eu te tá falando da África. Aí o outro fala assim, não tá nada, ele tá falando latim. Aí a gente tá falando latim não, nós estamos falando rabacanda. Pastor, não estou entendendo. Obrigado. Aplaude para Jesus. Aplauda Jesus. Vontade de voar aqui, meu filho. Você canta não? Então sobe aí, irmão. Escuta aqui. Ajuda também com eles aqui. Vem cá, vocês também. Vem cá. Vem logo, gente. Bom de ser pregador é isso, que a gente pode fazer essas coisas. Olha para cá. Vou acabar agora. Por que cada um ouviu falar na sua própria língua? Porque Atos 2 é o inverso de Babel. Se em Babel o movimento da terra queria tomar o céu, tanto é que o Luiz Saião fala que era o movimento dos sem céu. Tem um movimento sem terra, eles eram um movimento sem céu. Eles queriam tomar o céu. Então Saião diz, já que eles queriam tomar o céu desceu e falou, aqui ninguém toma. E aí o que Deus falou? A única maneira que tem deles não crescerem, Deus está dizendo, não é o capeta não, é confundindo a língua deles. Se tiver confusão de língua, não há crescimento. Deus está reconhecendo que quando você fala a mesma língua, tem o mesmo entendimento. A crescer. Como Atos 2 não é um movimento da terra para o céu, é um movimento do céu para a terra, ele não desce para confundir, ele desce para esclarecer. De maneira que a principal característica de uma igreja cheia é falar a mesma língua, é todo mundo na mesma união, na mesma unção. Aí o texto diz, e cada um os ouviam falar na própria língua. Fecha o corredor, vou acabar. Fecha o corredor, fecha. Acabando agora, gente. Aí falei para tu que ia ser meia hora. Vocês vão cantar o quê? Delfim. Por isso que eu guardo de Delfim. Tá pensando no microfone? Fecha aí. Gente, quem ouviu a palavra? Eu estou pregando para jovem. Eu tenho essa maneira descontraída para entregar o que Deus me falou. Mas a mensagem é muito séria. Hoje é culto pentecostal. Escola dominical é domingo pela manhã. Vai para cá. Eu quero fazer um ato profético com você. Pastor, que ato é esse? Eu quero orar pela vida desse jovem, para que Deus dê a ele sabedoria, força contra o pecado, lance ele em lugares altos. Preste atenção. Mas a gente vai fazer isso através de ato profético. O que é um ato profético? É aquilo que eu faço no físico. Aonde? Vocês estão me ouvindo? Faço no físico. Vai para o mundo espiritual, mas o resultado volta no físico. Bíblia, pastor, 7 mergulhos na mão. 7 mergulhos físicos, não foram espirituais. O resultado do mundo espiritual foi para o mundo espiritual a obediência. O resultado voltou no físico. Agora, como forma de união, nós vamos dar a mão um ao outro. Eu vou orar por você. No tempo 3 você vai levantar a mão desse jovem para o alto. Olha lá, assim como ela fez ali. Levanta aí para eles verem. Quando você levantar a mão dele para o alto, eu acredito profeticamente, calma aí, no 3, depois da oração, que você vai estar levantando a vida espiritual dele. Eu já participei de muitos congressos no Rio de Janeiro, fora do Rio, que Jesus batizou com o Espírito Santo nessa hora. E eu quero que você que quer ser batizado com o Espírito Santo, essa é a hora que você tem que ficar ligado. Agora é hora de dar glória, agora é hora de se ligar. Deus não te deixou até 10 e 20 aqui para não te dar nada. Amém? No 3, mas tem que vir comigo. Quando eu falar 3, você levanta a mão dele para o alto. Jesus vai batizar ele com o Espírito.
Jesus vai renovar ele. Conhece aquelas pessoas que não falam em línguas há muitos anos? É hoje. Quem crê nisso? Quem crê nisso? É hoje. É hoje. É hoje. Vem comigo. Deus! Aí está a LED, aí está teu jovem, Senhor. Tua palavra foi pregada, a mensagem foi pregada, Deus. Senhor da glória, não queremos ser cheios só para falar em línguas, só para marchar, só para pular. Não é isso que nós queremos. Nós queremos vencer o pecado. Queremos fazer diferença na universidade. Queremos ter um namoro santo. Queremos ter uma vida santa. Oh Deus, é bacana. E Deus, quando Ele levantar a mão dele, Senhor, para o alto, encha do teu Espírito. Que não haja espaço para o pecado mais. Que não haja mais energia contra o mal, para o mal. Que não haja mais, Senhor, vida do pecado dentro dele. Eu conto. E a tua vida espiritual nunca mais será a mesma. Eu conto 2. Deus vai te encher até transbordar. Tem 2 aqui. Tem línguas estranhas descendo aqui. É bacando, remaracandaraia. Aladiome, pegou. 2,5. O diabo perdeu. É agora, hein? 3. Vai. Ele sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier no Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. O crente Cheio da unção, manda a glória pra cima. e recebe poder. Ele passa uma vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Recebe aí, galerinha. Ele ora no Recebe aí, holocausto, o galerinha. fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier no Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Solta a mão dele agora. Agora é você e Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus. Não Ai, são de Deus. Ubicandarabachunha. Ubicandarabacandaraia. Meu Deus. Olha o rolo. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Até transbordar. Até transbordar.
aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Astério faz mãe de filho, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes, cheguei ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Meu Deus, tá forte, tá forte, tá forte, tá forte. Não há outro igual. Outro igual não há. Aleluia. Outro igual. Meu filho, onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre a mar. E tudo que mentia está sendo consumido. Deixa eu achar. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Chegar aí no céu. Emanácia. O bom pregador pentecostal, ele manda parar o instrumento para ver o barulho da igreja. Para tudo aí. É macanda, para tudo, para tudo. Aí para quem tá em casa, acho que a gente tá aqui pelo barulho. Cadê você? E calamanda, arava cheia. Para tudo, o barulho é nosso agora. O barulho é nosso. Ai, meu Deus. O barulho é nosso. E bacando remaia. Se não tiver guitarra, tem glória. Se não tiver bateria, tem glória. Tem. Se não tiver baixo, tem glória. E cachuque macandarra. É badarava chúria. Ramandarava cheia. Uricalavachandarai. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida,
Vocês estão aí? São 10h30. Tem fogo aí ainda? Eu topo uma mini vigília, hein? Meu Deus. Você achou mesmo que a chuva ia atrapalhar? Escuta, só tá uma atmosfera de glória. Eu quero convidar só os vasos ligados agora a interceder pelas almas que virão aqui à frente. Escuta essa canção. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te... Pastor, eu vim aqui hoje, mas eu não sou crente não, pastor. Me afastei, era para eu estar aí na LED, era para eu estar aí sentado, mas eu me afastei. Eu parei, eu estou na ponta aqui do altar te esperando. Cadê você que quer voltar hoje? Você quer voltar hoje, você quer voltar. Vambora, a hora é essa. Aproveita a atmosfera, já vem falando em línguas. Já vem batizado com o Espírito Santo. Cadê você? Pastor, eu estou afastado, cadê você? Estou te esperando, meu filho. Onde você estiver, venha. Cadê a primeira pessoa? Escuta, talvez ele não me ouviu. Você parou na caminhada, ou talvez nunca crente você foi. Mas esse culto, ele é feito para glorificar a Deus em primeiro lugar. E segundo, como uma forma de fazer você entender que não há outro melhor do que a casa do Senhor. Então a hora de vir é agora. Se você quer voltar é hoje. Não dá para ser amanhã não. Talvez você não tenha tempo mais. Muita gente planejou levantar hoje e não levantou. O papo tem que ser reto, não tem como... É isso. A vida é um sopro. Ah, pastor, mas eu já fui, parei. Vem de novo. Você não está respirando? Você não está vivo? Então, antes de eu devolver o microfone, eu quero orar por você. Cadê você? Se você está do lado de alguém e esse alguém está com vergonha de vir sozinho, seja evangelista e se apresente para vir com ele. Aleluia. Que Deus quebre as correntes, as durezas do coração. Eu aprendi desde moço que tem culto que Deus faz para salvar só uma pessoa. Tem alguém no nosso meio que veio convidado hoje que não é crente? Vou entregar o microfone. Eu sou tão sedento por alma que quando alguém se mexe, eu já acho que está vindo. Que Deus te conceda outra oportunidade, meu filho. Amém? Se você trouxe glória, dê glória a Jesus. Valeu. Até ano que vem. Bate palma para Jesus aí, irmão. Ô, glória. Quantos são gratos a Deus por essa palavra, digam glória a Deus.
Quantos querem que o pastor Leandro volte umas 430 vezes, ainda no mês de fevereiro aqui na Delve? Digam glória a Deus. Pastor Leandro vai pregar na festa da Delve. Não é isso? Domingo. Domingo de manhã. Ai. Vai ser forte. O livro está lá na porta, né, pastor? O livro está lá na porta. Quanto é que está o livro? R$34,90? Cartão de membro paga? Oh, quantos estão cansados aqui? Digam glória a Deus. Olha, eu vou chamar o Quarteto Moriá de novo aqui para a gente continuar o culto, hein? Quantos querem mais? Digam aleluia. Quem vai voltar amanhã? Digam glória a Deus. Amanhã eu te espero aqui às 18 horas, tá? Para o terceiro dia da LED. Diga, pastora. Alguém tá aqui, a Luísa está falando com alguém aí, ó. Meu Deus do céu. Pastor Wellington Lima estará pregando amanhã, tá? E na segunda-feira, pastor Cláudio Gama. Não falte por nada. Venha amanhã. Passe na lanchonete Adelve. Faça o seu lanche. O presbítero Márcio está ali com os livros do pastor Leandro. Amanhã, 9 horas da manhã, temos escola bíblica dominical. Você está intimado a estar aqui. Temos também o livro do pastor Zé Francisco. Também está vendendo lá na portaria. Passa e adquira um livro com o pastor Zé Francisco, porque parte desse valor está ofertando na conferência LED, tá? Então compra lá o livro do pastor Zé Francisco também. Ah, eu não gosto de ler. Passa a gostar agora. Compra o livro e leva para casa, em nome de Jesus, tá? Te espero aqui amanhã. Temos a cabine de foto lá embaixo também, que foi feita. O Gabriel chegou, Vitória? Cadê ela? Chegou não? A cabine de foto foi feita pelo Gabriel, pela Vitória, pela Stephanie. Passa lá, tira a tua foto. Está aqui na área da lanchonete Adelve. Não vai embora sem tirar uma foto lá, porque está top demais. Você que está sentado, fique de pé, em nome de Jesus. Uma última palavra, libera para quem está do teu lado aí, aperta a mão dele, aperta a mão dela nesse momento. E diga, esta noite, o lanche está por tua conta. Pastor. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Senão a gente vai fazer vigília. Terminar 5 da manhã. Vamos terminar 5 da manhã? Então é bom mesmo, viu? Admiro você. Nenhuma alma se arreda. Está ali, ó, certinho. Um grande renovo do céu desceu sobre a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique certo que a condução Deus já preparou para você. Fique tranquilo que você vai chegar em paz em casa. Porque Deus já eliminou toda a opressão contra ti. Vai facilitar a Uber, o táxi, teu carro próprio, vai te levar tranquilo. Você terá uma noite de paz. Abra suas mãos. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Segui! E a santificação sem a qual? E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações e a santa comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a volta de Jesus. E a igreja diga, amém. Quem disse amém, abrace alguém.